Olha, a gente já vai receber o Dante Graça, meu diretor. Está todo mundo ansioso para falar sobre os detalhes da eleição nesse domingo. Aqui, Dante Graça, o homem que trabalhou durante a tarde toda de domingo, conversou com os candidatos que vão para o segundo turno e está aqui com a gente de manhã cedo. Seja bem-vindo, Dante Graça, ao nosso Manhã no Ar de segunda-feira, meu amigo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rosiane. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando agora. Não foi só à tarde, não. Ainda teve de manhã lá no portal, no jornal, tá? O dia foi corrido, mas é uma rotina maluca, né? Cansativa, claro, mas que a gente ama fazer. Quem acompanha eleição, como eu acompanho, né? O mundo político aí ao longo de todo o ano, essa é a hora de ir à forra, né? De acompanhar tudo, de ver o resultado de todas as movimentações que aconteceram e, no final das contas, eu acho que a gente teve uma eleição menos apertada quando a gente fala em 4 candidatos do que a gente imaginava. Achava que a gente ia ter uma divisão de votos ali, coisa de 1 a 2% de diferença do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e acabou tendo um espaçamento um pouco maior e um segundo turno que vai ser bem apertado, viu? Uma diferença relativamente pequena entre Davi Almeida e Capitão Alberto Neto. O jogo está aberto aí para o segundo turno. Agora, Dante, antes da gente trazer as declarações, tanto de Davi Almeida, candidato à reeleição, e Alberto Neto, que é candidato também a essa eleição, que vão para o segundo turno, eu quero saber de você. Você também sentiu algumas surpresas nessas eleições de 2024 ou era algo que, por todas as análises que você vinha fazendo durante a campanha eleitoral, que você esperava? Falo isso tanto para prefeito quanto para a Câmara Municipal. Eu acho que na Câmara Municipal a gente tem pelo menos aí 2 surpresas. Eu acho que a renovação baixa, eu esperava uma renovação um pouco maior, né? Quando a gente olha, por exemplo, o MDB, que fez 3 candidatos, mas eu esperava que pelo menos 1 ou 2, de repente, fossem novos nomes e acabaram sendo 3 candidatos com mandato. A surpresa maior na Câmara Municipal, certamente, é a não reeleição de Caio André. Assim, é inacreditável que você tenha um presidente da Câmara com toda a estrutura à sua disposição, com recursos ali, né, a dar de rodo, e não conseguir a reeleição numa chapa que fez 6 candidatos e por 60 votos, é até com requinte de crueldade, né? Isso aí é uma surpresa muito grande quando a gente fala em eleição proporcional. E na eleição para a Prefeitura de Manaus, eu acho que a gente tem, a principal surpresa que eu vejo é esse distanciamento do Alberto Neto para o Amon de quase 5% e do resultado pífio, né, de Roberto Cidade, quando a gente vê alguém que usou toda a estrutura da máquina do Estado, toda a estrutura da Assembleia, teve tudo à sua disposição e ficar aí quase 10% atrás de Capitão Alberto Neto. Eu, inclusive, Luiz, Rose, quem está nos acompanhando, eu fiz um levantamento que entre esses 4 primeiros candidatos ali, né, quando a gente pega Davi Almeida, Capitão Alberto Neto, Amon e Roberto Cidade, o voto em Roberto Cidade foi o que custou mais assim para cada candidato, né? O voto para o Amon, por exemplo, o tanto que ele investiu na campanha e a quantidade de votos que ele teve, custou menos de R$6. Foi R$ 5,90 mais ou menos por cada voto ali que ele recebeu. Do Roberto Cidade, ele gastou quase R$50, R$48 por voto recebido, né? Então é um investimento altíssimo para um resultado pífio. Ele gastou mais de 9 milhões na sua campanha, né? Foi o que mais gastou e conseguiu ficar num 4º lugar, né? Davi Almeida, pedra cantada, né, de ir para o segundo turno, talvez tivesse uma expectativa um pouco maior em relação à sua porcentagem, mas numa eleição como essa, em Capitão Alberto Neto teve essa arrancada, né, na reta final com a chegada de Bolsonaro aqui a Manaus, e certamente fez alguma diferença, além, claro, de toda a situação que a gente teve envolvendo lá Parintins, que teve reflexo aqui em Manaus. Pois é, Dante, você vai continuar aqui com a gente, tá? A gente vai ver juntos agora que o candidato à reeleição, Davi Almeida, comemorou a ida para o segundo turno no comitê dele, do partido Avante. Isso tudo lá na zona centro-sul de Manaus. Em um breve pronunciamento, o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, debateu o planejamento, as estratégias e as execuções montadas para o segundo turno. E agora a gente vai debater no campo das ideias e das opiniões e soluções os problemas da cidade de Manaus e mostrar para a população, para o eleitor, qual é a melhor opção. Eu acredito que a melhor opção é continuar no caminho certo e seguro do Davi. Davi Almeida desejou êxito aos candidatos que não foram para o segundo turno. Questionado sobre um possível apoio por parte do governo do Amazonas, ele foi categórico na resposta. O apoio que eu poderia ter
Com relação ao governo, está aqui do meu lado, que é o vice-governador. O governador, ele teve o candidato dele lá, ele teve o desempenho dele lá com o candidato dele. Então, guardados aqui sem nenhum ressentimento, mágoa nenhuma. Inclusive, eu desejo êxito aos candidatos que não foram ao segundo turno. Isso acontece, isso é da democracia, mas nós estamos muito bem da forma que estamos e vamos conversar com os outros candidatos. Qualquer ideia, uma ideia boa, quem sabe a gente possa até aqui absorver e cuidar para que seja inserida no nosso plano de governo. O candidato à reeleição ficou na frente do resultado final da apuração com mais de 30% dos votos válidos. Durante o discurso, ele também definiu os projetos que vão continuar sendo executados depois de uma possível vitória. Eu vou mostrar o que eu fiz, as entregas e as condições. A cidade que eu recebi em 2021, em meio à grande tragédia da Covid-19, e a cidade que eu tenho agora, com a melhor educação que a cidade já teve, com o melhor serviço de saúde básica que a cidade já teve, transporte coletivo, infraestrutura, cultura, habitação. O encontro com os apoiadores aconteceu no Comitê Central de Davi Almeida, no bairro Flores. O atual prefeito, que pertence ao Avante, vai disputar o segundo turno com o capitão Alberto Neto, do PL. E os apoiadores do candidato Alberto Neto e Maria do Carmo, os candidatos Alberto Neto e Maria do Carmo, comemoraram o resultado do primeiro turno também das eleições. Vamos ver. Apoiadores da chapa Ordem e Progresso se reuniram na sede do comitê para acompanhar a apuração dos votos. Em menos de uma hora, celebraram a vitória para o segundo turno. Juntos, nós nos fortalecemos a cada dia que passou, a população abraçando a nossa causa. Surgiu um sentimento de esperança, de um dia melhor, de uma Manaus mais segura. Maria do Carmo, candidata a vice-prefeita, falou que não tinha dúvidas que conseguiriam chegar ao segundo turno. Eu tenho certeza desde o início de que nós estaríamos no segundo turno, como eu tenho certeza de que sairemos vitoriosos desse segundo turno. O candidato do Partido Liberal, Alberto Neto, disputa pela primeira vez ao cargo de prefeito de Manaus. Ele já foi eleito deputado federal com mais de 107 mil votos. Nessa corrida pela prefeitura, já conquistou mais de 269 mil apoiadores. Ainda durante o evento, Alberto Neto falou sobre a decisão judicial publicada neste domingo que bloqueia as redes sociais do candidato. Tirar a minha rede social naquele momento foi um ataque à democracia brasileira, foi um ataque à nossa democracia. Mas quando o povo quer, gente, não tem jeito. E é isso que a política amazonense precisa entender, que a vontade do povo tem que prevalecer. Tá aí, resultado improvável para muita gente, né, Dante Graça? E ontem, vocês fazendo a apuração ali ao vivo, já trouxeram os dois para o estúdio, já bateram um papo com eles. O que você sentiu de cada um, hein? Pois é, eu senti que os dois já estão, assim, ansiosos para começar esse segundo turno. O prefeito Davi Almeida já prometendo fazer ligação em busca de apoio. E também o capitão Alberto Neto já pedindo voto, já falando o número dele. Tá todo mundo ciente de que não pode perder tempo, né? É um tiro curto, menos de 3 semanas para o segundo turno, então eles estão muito de olho. A gente vai acompanhar aqui como é que foi essa participação deles aqui no nosso estúdio de eleições especial para esse ano. Davi Almeida teve 354.596 votos. Foi o primeiro candidato a participar da rodada de perguntas dos jornalistas Dante Graça e Adriane Diniz na Central de Produções da TV A Crítica. Agora, focado na segunda etapa do pleito, Davi segue confiante. Demonstra que o que nós fizemos foi certo. A população entendeu, aceitou o caminho das ideias e das propostas que nós propusemos no nosso programa e também nas discussões. Então, esse é o caminho que nós vamos continuar trilhando e eu acredito que ele vai ser o caminho vitorioso. Já o capitão Alberto Neto somou 275.063 votos e também participou da sabatina dos apresentadores. Para o segundo turno, o candidato do PL aposta no pacote de propostas. Nós temos grandes projetos para revitalizar o centro, trazer novas startups, construir
um caminho de tecnologia, porque Manaus tem esse potencial, devido à nossa lei de informática, quase 2 bilhões por ano, só em recursos de pesquisa e desenvolvimento. Neste dia 6, a TV A Crítica teve 14 horas de uma programação especial sobre o pleito. O segundo turno vai acontecer no último domingo deste mês, dia 27 de outubro. Quem não votou no primeiro ainda vai poder escolher um representante. E você acompanha todos os bastidores da corrida em busca da prefeitura aqui com a gente. Tá, e esse resumo, né, de como é que foi essa visita deles aqui nos nossos estúdios. Ontem, quase 5 horas de transmissão ao vivo. E a gente consegue perceber bem, né, ao longo dessa participação toda deles, essa atenção já, como cada um está mirando esse segundo turno e como cada um também não está muito afim de se indispor, né, com os outros candidatos, até porque eles representam uma fatia significativa de votos que pode fazer total diferença. A gente tem 19% de votos de Amon, 16% de votos para Roberto Cidade. A gente viu naquele primeiro VT ali que a Maiara estava acompanhando a festa do Davi, que ele dá uma esnobada ali em relação à participação do governador Wilson Lima, um possível apoio do governador Wilson Lima no segundo turno. Aqui Davi já foi um pouco mais comedido, porque sabe, né, que é importante você tentar buscar todos os votos que tiverem nesse segundo turno, porque apesar de ele ter saído na frente ali 32 a 24, quase 25 de Alberto Neto, o segundo turno abre uma outra eleição. Ele também falou isso em diversos momentos. E o capitão Alberto Neto também fez diversos elogios aqui ao Amon. Frisou bastante que quem votou no Amon é porque não quer o Davi Almeida, né, reeleito. Então, assim, está todo mundo mirando esses votos. Como eu disse, mais uma vez, uma fatia significativa de votos, só para a gente entender um pouco esse desenho. Lá na eleição de 2020, quando o Amazonino enfrentou o Davi Almeida, os dois juntos representaram no primeiro turno, né, os dois foram ali para o segundo turno, eles representaram quase 50% dos votos, eles representaram 48% dos votos, os votos ficaram espalhados. Agora, Davi e Alberto Neto já representam quase 60%. Então, eles estão bem à frente ali nesse montante e vão brigar, porque cada voto agora vai fazer diferença. Resta saber quem vai apoiar quem. Eu imagino aqui, sinceramente, isso por leitura pré-eleição, que Marcelo Ramos vai migrar para o lado de Davi Almeida. Ele foi um parceiro, enquanto deputado federal, da gestão Davi Almeida, mandou diversas emendas, principalmente para assistência social, e obviamente ele é do PT, ele jamais apoiaria um candidato como Alberto Neto, que é do PL, que é o candidato de Bolsonaro. Agora, essa disputa pelos votos de Amon e de Roberto Cidade, que representam aí mais de 30%, 35% dos votos, essa aí vai ser uma disputa boa da gente acompanhar. É verdade. E eu lembro, Dante, que a gente comentava em muitos sim nãos, quando as coisas ainda estavam se desenhando, que Maria do Carmo, e eu lembro que foi até um comentário que eu fiz, que ela teria muito a perder se aliando com Alberto Neto, porque ela tinha um nome ali até para concorrer sozinha, se não ganhasse, mas estaria ali com o nome dela, né, limpinho, bonitinho, separada para depois concorrer a uma futura eleição. E aí a gente viu que agora deu certo, né? Eles conseguiram aglutinar esse voto da direita e, como você bem disse, é esperar agora as possíveis alianças, o que vai se desenhar daqui para frente de fato, né? Fazendo só uma memória, Rose, do que a gente falava ali, né, ao longo desse ano todo na Crítica Notícia, eu lembro da gente comentar bastante também que quando a gente olhava para a eleição de 2020, a gente sempre comentava, eu falei isso algumas vezes, Alberto Neto teve naquela eleição 11% dos votos, enfrentando o Coronel Menezes naquele momento. Então, a gente tinha dois candidatos extremamente bolsonaristas e que ainda não tinham tanto prestígio eleitoral, vou usar dessa forma, né? Coronel Menezes era, entre aspas, só o ex-superintendente da Suframa e Alberto Neto era um deputado federal de primeiro mandato, né? Hoje, nesse cenário completamente diferente, ele juntou esses dois votos, assim, vamos dizer assim abertamente, né? Pegou esses 21% de votos que representava naquele momento e ainda conseguiu fazer uma frente, né? Ainda conseguiu chegar quase nos 25%. Então, é uma candidatura que acertou, uma candidatura que foi desprezada pelo governador Wilson Lima, que resolveu não apoiar Alberto Neto quando essa era a lógica daquele momento. Ele resolveu investir tudo na candidatura de Roberto Cidade, naufragou em praticamente todos os principais colégios eleitorais aqui do Amazonas, e isso certamente vai trazer muito impacto
para os seus planos de disputar o Senado em 2026. Ele está numa situação complicadíssima, um desenho eleitoral complicadíssimo, que ele vai ter que se reinventar, vai ter que recalcular totalmente a rota, porque ele perde Manacapuru, ele perde Itacoatiara, ele perde Parintins, ele perde Manaus, ele ganha Iranduba, onde um candidato que certamente não dependia dos votos, né, de Wilson Lima para ser reeleito, a gente fala do Augusto Ferraz, que já era prefeito, então não é um nome do grupo dele. Então ele ganhou 24, a União Brasil ganhou 24 municípios do interior, mas a maioria colégios eleitorais pequenos e que estão ali basicamente na mesma calha de Rio. A gente precisa olhar para essas calhas também na divisão eleitoral. Então o Wilson vai enfrentar um cenário muito complicado para 2026 e os seus adversários agora talvez não queiram ficar tanto do lado dele, até por tudo que a gente viu em relação a Parintins, né? Então essa busca por apoio aí deve ser muito mais genuína entre os votos principalmente de Amon e os votos de cidade, mas sem necessariamente puxá-lo para o seu lado, até porque esses dois nomes ali, Davi e Alberto Neto, se bateram bastante, tanto com Amon quanto com Roberto Cidade no primeiro turno. Então a gente pode aqui afirmar, Dante, que o governador saiu enfraquecido dessa eleição, né? Dessas eleições, na verdade, que ocorreram aqui no estado do Amazonas, né? E uma coisa que eu quero até trazer para você, como você disse, né? Tem a tentativa de Wilson Lima para o Senado. Então acredito que essa parceria vai mais partir dele para ir até ou Alberto Neto ou Davi Almeida do que Davi e Alberto Neto buscarem esse apoio, muito por conta do que ocorreu aí com o Roberto Cidade, um índice de rejeição bem avançado daquilo que a gente esperava, né? Como diz o meme, né? O jogo virou, né? O jogo virou e virou bem forte, né? Você falou que ele sai enfraquecido, ele não só sai enfraquecido, como ele é o principal derrotado, né? Apesar de não ser um candidato nessa eleição, ele é o principal derrotado nesse momento, porque não conseguiu eleger as suas principais apostas e fez investimentos assim robustos demais, assim, financeiramente falando de recursos do partido, mudando toda a estrutura do partido, né? O próprio presidente da Câmara, que é do União Brasil também, que a gente estava falando mais cedo, né, que não consegue sua reeleição, então ele sai numa situação muito complicada e de quebra ainda com o indiciamento, né, no Ministério Público por conta da situação lá de Parintins. Tem a sua crise política na administração, quando perdeu seus secretários por conta da operação da Polícia Federal, e agora ainda tem que se preocupar com os seus planos futuros. É uma situação muito complicada para ele. Davi Almeida e Alberto Neto vão buscar esses votos, mas não deve ter sido eles que mandaram a mensagem no WhatsApp, não. Acho que talvez eles tenham recebido algumas mensagens. Não sei se o contato estava arquivado, se estava silenciado, mas certamente eles também não vão desprezar tanto uma conversa, mas a postura, o ponto de partida da conversa é bem diferente do que era antes das convenções eleitorais, por exemplo. Acredito que não vai ter foto no feed ao lado do governador no segundo turno. E eu ia dizer que eu ri bastante com alguns memes na internet, que deixa quieto. Dante, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a Câmara Municipal de Manaus, então? A gente tem uma renovação bem pífia, né? Bem pequena. A gente tem até uma tela, né, meu diretor, para mostrar os novos... As novidades, né? As novidades ali na Câmara Municipal de Manaus com essa renovação. Tá aí, ó. Nós temos os vereadores que foram eleitos pela primeira vez. Queria já que você explicasse para a gente o que você acha dessa renovação. Você acompanha com a gente aí. Desses novos nomes, o que esperar dessa legislatura ainda antes? Pois é, eu esperava, como eu falei para vocês, uma renovação um pouco maior, né, quando a gente fala em quantidade, né, de vereadores e também até em perfil. Quando a gente olha para esses 13 nomes aqui, esses 13 novos nomes, a gente tem, por exemplo, o Zé Ricardo, que já foi parlamentar, tem o Rodrigo Sá, que era um secretário de Estado, era diretor-presidente do Detran, né, tem todo esse perfil ali. A gente tem o Rodinei Ramos e também o Pai Amado, dois nomes do Avante que bateram na trave nas eleições passadas, né, mas que conseguiram chegar agora. O Rodinei, eu sei que ele é representante, se não estou enganado, dos mototaxistas, né, então já tem um trabalho antigo aí já de comunidade. O João Paulo Janjão, que foi ali uma espécie de secretário da pasta de esportes, né, de uma subsecretaria de esportes que há na gestão da Davi Almeida, é um nome conhecido. O Eurico Tavares também, que no início chamou muita atenção pela doação robusta que ele recebeu, se não estou enganado, da mãe agora, né, mais de 350 mil
para a sua campanha, né? E foi um nome que desde o começo pintava como um possível eleito e se confirmou. A grande surpresa de todos esses nomes aqui para mim é o Marco Castilhos, que é um nome que tem uma base lá em Coari. Ele foi secretário de administração tanto do Adair Filho quanto do Keyton Pinheiro, né? Pelo que eu pude apurar ali com pessoas próximas a ele, tinha uma expectativa de pegar, quem sabe, a última vaga do União Brasil, acabou pegando a primeira, né? Acabou conseguindo ali ser o primeiro de um partido que elegeu 6 vereadores. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!